O Senhor te levantou como resposta para esse tempo. E eu e você temos que entender quem nós somos, o que temos que fazer, de onde viemos e para onde vamos. Durante a sua vida você tem que tentar responder essas 4 perguntas: de onde eu vim, quem eu sou, o que eu tenho que fazer e para onde eu vou. Se você conseguir responder essas perguntas, você vai viver dentro do seu chamado. Amém? Há poucos dias eu vi um filme muito interessante chamado Rei Eterno. E um jovenzinho perdeu o pai bem novo. Ele devia ter 6 anos. E assim que o pai morre, ele está de frente com o pai. E ele vê o pai morrer. E na hora que ele vê o pai morrer, ele já recebeu aquela paternidade de rei, sabe? E ele naquela hora, na hora da morte, ele já deu a sentença para o cara que matou o pai dele, sabe? E quando ele vai crescendo, ele encontra uma pessoa. E essa pessoa, acho que ela é jornalista ou é policial, sei lá, não lembro. E ele fala para a pessoa algo interessante, eu achei interessante. Ele fala assim: como você descobriu que você seria policial? Como você descobriu essa sua qualidade? Como você se descobriu nisso? E ela falou assim: eu fui crescendo e fui gostando disso, fui gostando, e de repente falei: sou policial. E ele falou assim: eu acho isso muito estranho, porque eu já nasci rei. Eu nasci para ser rei. Eu já nasci sabendo, assim, quando eu tomei a consciência, eu já sabia o que eu era. Eu não descobri com a vida o que eu seria. E nós, querido, como cristãos, a gente passa essa crise como pessoa, até que a gente descobre quem é, o que tem que fazer. E, querido, a metade da nossa vida já se foi. Será que eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com social, eu vou ser pastor, eu vou ser engenheiro, eu vou ser arquiteto. O que eu vou ser? Aí você já está lá com 40, 50 anos, fala: não, me encontrei, né? Então, querido, quanto mais cedo nós batalharmos para descobrir quem somos, mais rápido você cumpre o seu chamado. Aleluia. Eu estava hoje meditando em algumas coisas e muita gente tem procurado a gente e perguntado: pastor, como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser as reuniões? Como é que vão ser os cursos na igreja? Como é que vai ser os trabalhos? Como é que vai ser o trabalho com criança, com obreiros, né? E como é que vai funcionar daqui para frente? Por que o senhor ainda não fez nenhuma reunião? Não chamou os líderes, né? Sabe, querido, eu falei com os irmãos há uns domingos atrás que é um momento que a gente precisa ser muito cirúrgico. É um momento que a gente precisa reencaixar um monte de coisa. Então talvez você esteja pensando assim: não, nós estamos só realizando os cultos. Porque nesse momento, querido, eu não sei se você já ouviu essa frase, mas é o que temos para hoje. Não dá para definir nada diante desse tempo. Como você define algo se não sabemos como vai ser amanhã? Então a gente tem que ser muito cirúrgico, a gente tem que ser muito decisivo. Então muita coisa, talvez você, pastor, eu já queria estar trabalhando, fazendo isso na igreja. Querido, aguarde um pouco. A gente precisa de uma direção de Deus para que você não perca tempo naquilo que não deve perder tempo, tá bom? Então fique tranquilo, vai recebendo o Senhor, vai arrumando sua vida, vai aprendendo a amar mais o Senhor. E o tema da nossa mensagem hoje vai falar um pouco a respeito disso. 2 Samuel, eu quero ler com você o capítulo 18, versículo 10, tá bom? Diz assim: certo homem, vamos começar no 9, senão vocês vão entender. Durante os embates, Absalão, montado em sua mula, acabou se encontrando com os soldados de Davi. E ao passar apressadamente com a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos secos de uma árvore qualquer, pelo pescoço. Ele ficou suspenso entre o céu e a terra. Ele estava andando com a mula e de repente o galho pegou nele. Ele tinha um cabelo muito grande, ficou enrolado ali, preso, e ele vai morrer. E a mula seguiu em frente, então ele ficou totalmente espendurado. Versículo 10: certo homem o viu naquela situação e correu para informar Joabe, que era o general do exército, que estava procurando Absalão. Eis que eu acabo de ver Absalão atado e suspenso entre os galhos de um carvalho. Retrucou Joabe: pois se você viu, por que você não o matou ali mesmo? Eu te daria agora 10 peças de prata e um centurião de guerreiro. O homem, todavia, replicou a Joabe: mesmo que eu pusesse as minhas mãos em 1000 peças de
prata, eu não levantaria a minha mão contra o filho do rei. E foi diante de nós que o rei pessoalmente te ordenou, a você e a Abissai e a Etai, por amor de mim, todos quantos ouvirem essa palavra, tratem com brandura o jovem Absalão. Agora vamos comigo para o versículo 19. Então Aimás, filho de Zadok o sacerdote, disse: eu vou correndo anunciar ao rei a boa nova de que o Senhor lhe fez justiça e o livrou dos seus inimigos. Porém Joabe advertiu: hoje você não será portador de uma alegre mensagem. Outro dia sim, porque a nova não é boa, o filho do rei está morto. E Joabe convocou um escravo cuxita e etíope e lhe ordenou: vai comunicar ao rei tudo o que você viu. O homem de Cuxi reverenciou Joabe e saiu correndo para levar a notícia ao rei. Todavia Aimás, filho de Zadok, insistiu e ainda rogou a Joabe, dizendo: haja o que houver, eu também quero ir atrás do cuxita. Contudo Joabe respondeu: para que você vai correr, meu filho? Nenhuma recompensa você vai receber em dar essa notícia. Mas Aimás replicou: seja como for, eu desejo ir o mais depressa possível. Então Joabe consentiu, dizendo: vai, se é o que você deseja. E Aimás partiu separado pelo caminho da planície do Jordão e passou na frente do homem de Cuxi. Davi encontrava-se sentado entre a porta interna e a externa da cidade, quando o soldado que fica de sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta junto da muralha. Ele observou um homem que vinha correndo sozinho. Imediatamente o soldado gritou avisando o rei Davi, e Davi disse: se ele está sozinho, ele deve trazer uma boa notícia. E aquele homem foi se aproximando, mas o soldado de vigia, ele viu um outro homem que se aproximava logo atrás do primeiro, e alertou o porteiro: eis que vem outro homem também correndo sozinho. Ao que exclamou o rei: esse também deve estar trazendo boa notícia. O vigia acrescentou em alta voz: eu conheço o modo de correr daquele primeiro homem, ele corre como Aimás, filho de Zadok, eu conheço ele. E ponderou o rei: ele é um bom homem, ele deve estar trazendo uma boa mensagem. Então Aimás aproximou-se do rei, o saudou reverentemente, atirou-se com o rosto em chão diante do rei e anunciou: bendito seja o Senhor, o teu Deus, ele entregou os teus inimigos na sua mão, meu senhor. 29. Prontamente o rei questionou: o jovem Absalão está bem? Ao que Aimás respondeu: eu observei que houve um grande alvoroço, sabe, no momento em que Joabe, servo do rei, mandou esse teu servo. Contudo, eu não sei o que aconteceu. O rei ordenou: tá bom, fica aqui esperando. Em seguida chamou o etíope e transmitiu a seguinte informação: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te fez justiça, te livrando de todos os que se levantaram contra ti. E o rei perguntou ao cuxita: vai bem o moço Absalão? E o etíope respondeu: que tenham a mesma sorte desse moço todos os inimigos do Senhor meu rei, e todos os que se têm levantado contra ti para te fazer mal. Só até aí, leu muito, né? Quase o capítulo inteiro. Irmãos, eu queria denominar essa mensagem hoje de um mensageiro sem mensagem. O mensageiro sem mensagem. Querido, olha que história interessante. O rei Absalão, filho do rei, está com raiva do pai. Ele quer tomar o reino do pai, ele quer se apoderar de tudo que é do pai, porque ele acha que o pai não o ama. Então ele mata seu irmão Aminon, que abusa da sua irmã, e ele fica por 3 anos fora de Jerusalém. Davi dá uma oportunidade para ele, ele volta. Ele começa, a Bíblia diz que ele começa a roubar o coração de todo o povo de Israel, colocando todo mundo contra o rei Davi. Certo dia ele faz uma rebelião, vai até Hebrom, e quando ele faz aquela rebelião, ele se levanta contra seu pai Davi. Davi tem que fugir, largar tudo. Ele leva 600 homens treinados com ele, algumas das suas esposas, deixa 5 esposas, que são 5 concubinas lá. Essas 5 depois, publicamente no palácio, vão se deitar com Absalão. Deus estava dando aquela sentença: aquilo que você fez, Davi, escondido, alguém dos seus vai fazer à luz de todo o povo. Então a profecia estava se cumprindo. Aquele jovem agora vai atrás do seu pai para matar Davi, porque então o reino se tornaria para ele.
Então, no meio daquela guerra entre os 600 homens que estavam com Davi e os soldados que tinham acompanhado Absalão, querido, Absalão vai perder. Os homens de Davi eram 600 homens brutos. Era aqueles caras, querido, se você tiver a oportunidade de ler 2 Samuel capítulo 22 para frente, os caras eram os caras, sabe assim, não sei se tem essa expressão. Querido, tem um camarada lá que com uma lança, a Bíblia diz que ele matou numa só guerra 800 homens. A Bíblia fala que ele já não conseguia mais levantar o braço, e eles tiveram que tirar ele de guerra, porque ele não conseguia soltar a lança. A Bíblia fala que um cara desses dos 600 lá de Davi, o cara era tão fera para lutar, que ele matou um egito de quase 3 metros de altura, um egípcio de quase 3 metros de altura. O cara estava com lança, com espada, não sei com que, ele pegou um cajado, matou o cara, arrancou a lança da mão do cara e rebentou com o cara. Os caras eram fera. Então os 600 homens de Davi mataram naquele dia mais de 20 mil do exército de Israel. Faz a conta, 600 matando mais de 20 mil. Os caras eram muito bons de briga. Agora, querido, quando Absalão, a Bíblia fala que naquela época ele era, o cabelo dele era o mais lindo de Israel. Nem as mulheres que cuidavam com shampoo, com tudo, tinham um cabelo igual ao de Absalão. O cara era fera. E de repente, querido, na guerra ele viu que ia perder, ficou assustado, ele entra num bosque e correndo, talvez num lance que ele olha para trás para ver se alguém estava vindo, um galho pega no pescoço dele, aquele galho entra no pescoço dele, ele fica espendurado até a morte. Alguém estava vindo, a Bíblia fala que um certo homem ouviu. Aqui na frente nós vamos descobrir que esse homem que viu ele morrer era um cuxita, era um escravo etíope, que na hora que ele vê Absalão morrendo, ele não se atreve em matá-lo, ele deixa ele morrer, porque Davi falou: por favor, se vocês estiverem frente a frente com Absalão, por amor de mim, não mate, traga ele a mim, prenda ele, vamos colocar ele na masmorra, mas não o mate. Então ele não se atreve em ir contra o filho do rei, mas ele chega diante do chefe do exército, que era Joabe naquela época, e ele vai falar: olha, eu vi, exatamente aconteceu assim, assim e assim. Então Joabe fala o seguinte: por que você não matou ele? Ele falou assim: eu não posso, Davi pediu para não fazer, e você mesmo escutou isso. Então ele fala: então vá, você que viu o que está acontecendo, e leve a mensagem até Davi. Ele reverencia Joabe, pega o seu cavalinho e... Mas existia um outro homem chamado Aimás. Ele, querido, era filho de Zadok. Zadok era um sacerdote. Então significa que Aimás, querido, existia uma palavra profética. Ele era de uma linhagem levítica profética que podia ministrar diante de Deus. Então sabe o que eu entendo, querido? Que ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa, que Deus faria algo com ele e através da vida dele. Querido, Deus já havia separado ele para um determinado tempo. Deus cumpriria na vida dele tudo aquilo que estava relacionado com a sua linhagem, com a sua família. Mas naquele momento ele se precipita e ele vira para Joabe e fala o seguinte: eu quero dar essa notícia para Davi. Joabe fica sem entender, ele fala assim: deixa eu te falar, isso não é uma notícia boa, é o filho do rei que morreu. Que recompensa você vai ganhar em levar uma notícia que o filho do cara morreu? Ele fala: eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E Joabe está ali falando: meu filho, porque você vai correr à toa. Você vai correr à toa, você vai chegar lá, o etíope já chegou. Você vai tentar levar uma coisa pensando que Davi vai falar: yes, muito obrigado, eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata, sabe, porque você trouxe uma notícia legal. E Joabe está falando: cara, não vai dar certo, não é a sua hora, não é hora de você mostrar o seu rosto. Você é um homem bom, você já tem uma palavra que pousa sobre a sua cabeça, mas não é a sua hora. Ele falou: mas eu quero ir. E Joabe, a Bíblia fala que ele consentiu. Quem aqui tem filho, né, sabe como é quando um filho fica insistindo, você não quer que ele faça, mas de repente você fala: então vai, faz. Você não quer que ele faça, mas você consente que ele vá só para ficar livre daquela, né? Foi o que Joabe fez. Falou: meu filho, então corre, vai fazer o que você quer fazer. E quando, querido, ele chega naquele momento onde ele seria significativo, ele teria uma passagem de relevância na história, porque isso aqui, querido, marcou a história de Israel. Ele chega diante do rei. Quando ele está diante do rei, que o rei fala assim: me conta o que aconteceu. Ele fala assim: sabe lá atrás da árvore ali, atrás do morrinho? Então, ó, que eu cheguei lá, Davi, estava uma bagunça, um alvoroço, tá? Mas o que aconteceu com Absalão? Eu não vi não.
Davi fala: como assim? Você veio acelerado para chegar aqui e falar que não tem mensagem para trazer? Não, mas eu vi e eu imaginei, sabe? Que ele falou: então tá, fica aqui do lado e espere o seu tempo. Aí chegou o etíope, Davi perguntou a mesma coisa: como vai, Absalão? Ele falou assim: olha, eu vi, ele morreu, foi desse jeito, ele estava espendurado, eu não alcei mão contra ele, então agora a mensagem chegou. Sabe, querido, nós estamos vivendo um tempo nessa geração que tem muito mensageiro sem mensagem. Muita gente, querido, que quando viu todo mundo, como hoje é a era da internet, a internet é muito legal, né? A internet deu voz a muita gente boa que estava escondido, né? Mas também a internet deu voz a muita gente que achou que estava no seu tempo. Sabe, antigamente, quem é dos antigamente aqui, sabe, para você ter às vezes uma oportunidade numa igreja, para você ministrar, você tinha que ter um nível de consagração, né? Você tinha que ter um nível de santidade, todo mundo tinha que, né? Então era um trabalho, você tinha que ter muitas amizades. Hoje não, se você fazer um trabalho legal, bem, né? Tipo assim, esse dia eu estava falando com uma pessoa, sabe, o pregador que tem 10 mensagens, né? Ele vira um pregador itinerante e ele viaja o Brasil inteiro, né? Pregando. Só que às vezes, querido, esse dia eu falava com um irmão, falava assim: irmão, eu perdi muito tempo sendo cópia, seja original. E, querido, isso entra naquilo que eu falei sobre o filme que eu vi com vocês, que eu vi, né? Sobre o Rei Eterno. Querido, a gente perde tanto tempo querendo ser quem não somos, não é? A gente perde tanto tempo, querido, querendo ter a roupa do outro, a vida do outro, o casamento do outro, o marido da outra, a esposa do outro, o trabalho do outro, o carro do outro, que a gente esquece de viver o que Deus tem para nós. Uma vez minha esposa me disse uma coisa: a gente recebeu uma proposta de nos tornarmos uma igreja grande no Brasil, com um nome muito grande. Minha esposa falou assim para mim: viva daquilo que Deus te entregou. Pronto, acabou, eu entendi o que Deus estava falando para mim. Agora, querido, quantos de nós, ou quantos nós já conhecemos e vimos que não carrega nada? Tem um texto, querido, que eu queria ler com você. Eu não sei, não vou ler, não vou falar porque não vai dar tempo. A Bíblia fala de um filho chamado filho de Zeruia. Zeruia é uma mulher que treinava os seus filhos para a guerra, aqui no livro de Samuel. Os filhos dela eram os homens mais temidos do exército de Israel. Uma mãe que preparava seus filhos para a guerra, chamado filhos de Zeruia. E o comandante do exército de Davi, de Israel na época, né, não era de Davi, chamado Abner, ele era o guerreiro mais experiente do exército, o mais experiente do exército. Certo dia, os homens de Davi estavam perseguindo, porque já havia separado o exército, certo? Então eles estavam perseguindo o outro exército, e Abner se viu naquele momento ali e falou: cara, nós vamos perder, então eu vou correr. E esse filho de Zeruia, a Bíblia fala que, querido, ele era como gazela. Ele era muito rápido, e muito rápido, tanto para correr como na espada. Só que ele estava correndo atrás do valente do homem mais valente do exército. E Abner, correndo dele, ele conhecia a habilidade do filho de Zeruia, e ele corria querendo fugir e gritava para ele assim: não corra atrás de mim, eu não quero te matar hoje. E aquele menino correndo atrás de Abner, correndo, e umas 5 vezes Abner falou assim: eu sou muito amigo do seu irmão, não venha ao meu encontro. E aquele menino continuou correndo, querido, até o momento que Abner vira para trás, joga uma lança, e aquela lança traspassa aquele jovem, e ele morre. Sabe o que eu entendo que a Bíblia está ensinando para nós? Tem muita coisa, querido, que eu quero fazer, mas eu não estou habilitado para fazer. Eu sei correr, eu tenho alguns dons e habilidades, mas ainda não estou habilitado. Querido, quantos de nós às vezes até dirigimos um carro, mas não temos habilitação para dirigir? Sim ou não? Querido, não é porque eu sei fazer que estou habilitado para fazer. E, querido, com Deus não tem como pular os processos.
com Deus não tem como pular os processos. Sabe o que é interessante? A gente vive uma geração, querido, que qualquer homem, qualquer mulher, qualquer jovem sabe fazer sexo. Pode ter 13 anos, 12 anos, 15, 16 anos. Mas quase ninguém está pronto para ser pai, mãe, ou marido, ou esposa. Então não é porque você sabe fazer sexo que você está pronto para ser pai. É, pastor, é. Então, querido, para Deus nos colocar algo grande para fazermos, primeiro Ele vai não só te ensinar a fazer, mas te habilitar para fazer. Meus meninos jogam um joguinho lá em casa que chama Minecraft. Que joguinho ruim. Sabe, mas o que é interessante? Que quando você vai batendo e quebrando uns quadradinhos que tem lá, você começa a pegar um cubo de uma coisa, um cubo de outro negócio. Aí de repente, quando você tem tantos cubos, você consegue montar um machado disso, uma espada daquele outro material. Você acha um diamante e você consegue ir montando coisas que vai precisar depois na caminhada. Com Deus é assim. Deus, querido, Ele vai colocando armas na sua mão. Hoje Ele põe uma, amanhã Ele põe outra. Hoje Ele te habilita numa coisa, hoje Ele te habilita na libertação, amanhã Ele te habilita na cura, amanhã Ele te habilita com sabedoria, amanhã Ele te habilita emocionalmente, para você ser inteligente emocionalmente, para estar à frente. Ele vai te habilitando, colocando coisas para dentro de você. E tudo que Deus põe para dentro de você, querido, é para que um dia você ponha para fora. Agora a Bíblia diz em Provérbios que a posse antecipada de algo que poderia ser bom, no final vai ser amaldiçoado. Então, querido, talvez a sua caminhada no casamento, no negócio, no ministério, ou qualquer coisa a respeito, querido, seria muito bênção. Mas se você der um passo em falso, tudo pode desmoronar. E aquilo que seria muito bom pode se tornar algo muito ruim. Entende? Querido, nunca, pelo menos assim, eu não sou tão velho, mas no meu tempo eu não vi uma geração, querido, que precisa tanto de raiz. Uma geração muito sorrateira, uma geração muito por cima, uma geração que tem muita informação, mas nenhuma formação. Não é? Querido, nós estamos vivendo na era da informação. Na era da informação. Tem um monte de gente, querido, que vira coaching, né? Vira coaching por aí porque viu 3 palestras de um coach, 5 palestras, lê um livro mais ou menos, e o cara sai aí dando palestra de coaching, de regressão na alma, não sei o que. Aí você pergunta: o que o cara carrega? O que a pessoa tem? Nada, nenhuma experiência de vida. Foi um oportunista. A gente às vezes, querido, quer ensinar coisas para as pessoas que, querido, nós não conseguimos colocar em prática na nossa vida. Se você olhar muita gente lá na internet, um dia eu vi um cara, que eu estou tentando aprender inglês, aí eu vi um cara lá, não vou falar o nome dele, mas termina com Gara. Aí de repente, eu entrei e falei: cara, esse cara acho que é legal. E eu entrei lá e fui entrando, vendo as aulas assim, mas eu falei: cara, eu perdi meu tempo. Esse cara aqui não carrega nada, ele só queria meu dinheiro. Mas não vai levar meu dinheiro não. Você entendeu? Às vezes, querido, não é porque você sabe correr, porque Aimá sabia correr, o filho de Zeruia sabia correr, que você está habilitado para vencer alguns gigantes. Na época, querido, que Deus escolheu José, Ele deu a José o poder de governar. Com 16 ou 17 anos ele recebe a unção. Mas não é porque ele recebe a unção que ele estava habilitado para ser o governador do Egito. Ele sabia administrar? Não, mas agora Deus vai permitir, em todos os lugares que José vai, Deus vai permitir que ele aprenda administração. Porque com 30 anos, exatamente com 30 anos, ele vai se tornar o maior governador que o Egito já teve. Se você olhar para a vida de José, querido, ele foi treinando na cadeia, foi treinando com a mulher lá na casa de Potifar, ele foi treinando os seus níveis de liderança. Ele treinou liderando escravos, depois ele treinou liderando prisioneiros, ele foi treinando, até que um dia ele consegue liderar todo um povo. Ano passado, nos últimos, 12 anos, no meu coração queimava muito, ainda queima,
né, de poder ir para as nações, viajar o Brasil inteiro, pregar, cantar, levar a palavra de Deus. Ano passado o Senhor me perguntou assim: Wesley, por que você quer ir para as nações? Eu falei: Senhor, porque todo mundo está indo. Eu quero ir, olha lá que legal, a gente tem umas canções legais, tem umas pregações, até gente boa. E o Senhor me perguntou assim: quantas lágrimas você já derramou pela sua cidade? Quantas lágrimas você já derramou pelo seu Brasil? Eu falei assim: Senhor, eu estava vendo aqui, eu fiz uma conta esse mês aqui, nenhuma. Aí Deus me perguntou: por que então você quer ir para as nações? Você entende, querido? Deus, Ele quer nos habilitar, querido, para tudo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Primeiro Ele quer nos habilitar. Não tem como fugir do processo. Não tem como, não dá para fugir do processo. E o processo, querido, é o mesmo para todos. Davi, com seus 15, 16, 17 anos, recebe a unção para ser rei. Mas ele estava pronto para ser rei? Ele sabia vencer gigante. Ele sabia, depois que ele vence o gigante, manusear a espada, manusear o arco. Ele consegue coordenar um grupo ali de 50, de 100 israelitas. Mas ele estava pronto para ser rei? Não estava. Somente com 30 anos ele estava habilitado para ser rei. Então, querido, a mensagem que eu quero trazer para você hoje: não seja um mensageiro sem mensagem. Quando eu era mais adolescente, sei lá, com 12, 13 anos, antes de ir para a igreja, não sei se vocês vão lembrar, quem é dos mais antigos, apareceu um grupo. Eu nem lembro o nome do grupo, mas eles tinham uma música muito conhecida, chamava Bom Xibom Bom Bom. Quem lembra? Nem todo mundo nasceu crente, né? Eu também não nasci crente. Querido, acabou aquela música, acabou. Você lembra o nome do grupo? Quem lembra? As Meninas. Fala para mim mais uma canção. Cadê a mensagem? Mas estourou. Mas cadê a mensagem? Vocês estão entendendo? Cadê a mensagem? Carrega o quê? Querido, depois que Davi, ele recebe o reino definitivo, querido, ele morreu rei. Ele morreu rei. Porque Deus o estabeleceu naquilo que ele descobriu que tinha nascido para fazer. O que Deus, querido, tem para você não é só uma pregação, não é só uma mensagem, não é só um momento. Deus tem uma vida estabelecida para você. Aleluia, você entende? Quando você se descobrir, você vai, querido, se for com 100 anos, 200 anos, se você for morrer, você vai morrer naquilo para o qual você nasceu. Você não vai ter que ficar descobrindo: hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo outro. Agora não deu certo, aí você para, faz aquilo outro. Não. Você vai descobrir que nasceu para aquilo e vai viver em prol daquilo. Estão comigo? Vocês estão entendendo? Então, querido, Deus quer que eu e você venhamos a descobrir aquilo para o qual nós nascemos. Eu acho que isso tinha que te incomodar muito, sabe? Todo dia no fim do dia, todo dia eu me pergunto, falo: Senhor, será que hoje eu andei nas obras que o Senhor havia preparado para mim? Será que hoje eu consegui ser aquilo que o Senhor queria que eu fosse? Será que hoje eu não fui cópia de ninguém? Será que hoje eu carreguei a mensagem que eu tinha que carregar? Pastor, eu sou tão novo. Com 7 anos, a Bíblia fala que um rei chamado Joás começou a governar. Ele já sabia que era rei com 7 anos. E ele governou uma nação. Querido, um homem, uma mulher em Israel com 12 anos, ela está pronta para ser esposa. Com 15 anos, um homem está pronto para casar em Israel. Porque, querido, eles são ensinados desde pequeno por seus pais aquilo que eles devem ser. Hoje, às vezes, nós temos no nosso Brasil jovens de 30, 40 anos que não sabem, querido, ter responsabilidade. Não nos preocupamos. A gente tem um negócio de Martim da Vila: deixa a vida me levar, e a gente vai deixando a vida levar a gente. Vai deixando, e aconteça o que acontecer, é isso mesmo. Amanhã a gente começa de novo, querido.
Se você ler o livro de Provérbios, você vai ler que a Bíblia fala assim que quando a gente perde tempo, perca de tempo é pecado. Perca de tempo é pecado. Vocês estão aí? Você tem uma palavra, Deus tem um sonho, tem algo sobre a sua vida. Eu quero encerrar dizendo aquilo que eu falei ontem. O Senhor ministrou algo tremendo na live do pessoal do Teu Reino, que Deus é um Deus eterno. Você acredita que Deus é um Deus eterno? Você concorda que todos os planos e propósitos de Deus também são eternos? Então Deus não está preocupado em resolver algumas situaçõezinhas na sua vida, sabe? Nossa, deixa eu correr ali para curar ele que ele está com Covid. Deixa eu correr ali para curar ele que ele está com gripe. Deixa eu correr ali para resolver um probleminha porque a mulher dele brigou com ele, ou o marido brigou com a mulher, ou o filho caiu de bicicleta. Deus não está preocupado em resolver esses negocinhos. Ele está preocupado, querido, em implantar em nós o reino dele que é eterno, para que nós possamos resolver essas situaçõezinhas. Porque, querido, quando Deus chega a curar alguém, Ele não está curando só porque a pessoa está com dor. Ele vai curar aquela pessoa, querido, visando a eternidade. Que aquela cura desperte a pessoa a crer num Deus eterno, para que aquela pessoa também se torne eterna. Todos os planos e propósitos de Deus são eternos. Isaías capítulo 55, porque os meus caminhos são muito mais altos do que os seus. Os meus pensamentos são muito mais altos do que o pensamento de vocês. Jeremias capítulo 29, 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito, pensamentos de paz, não pensamentos de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Deus está de olho no fim de vocês. Sabe aquele negócio de fim de filme, the end, final feliz, acabou, fim, aquele negócio de assim, no final tudo vai dar certo? Deus está de olho lá no final do filme. Por isso, querido, que Ele quer estabelecer coisas em mim e você que são eternas. Hebreus diz que Ele quer remover aquilo que é abalável e estabelecer aquilo que não se pode remover. Fique de pé, querido. Existem missões que fomos escolhidos para fazer, mas às vezes não estamos prontos. Então se pergunte a Deus. Deixa Deus habilitar você, deixa Deus trabalhar em você. E muitas vezes não tem a ver com o tempo. Muitas vezes não tem a ver com o tempo de igreja, com o tempo, não tem tempo. Tem a ver com maturidade. O quanto você consegue entender daquilo que você ouve. Se você puder nesse momento, querido, coloque a sua mão no seu coração e fala: Senhor, será que eu tenho carregado uma mensagem? Ou tenho sido um mensageiro que não carrega nada? Oh Deus, fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo. Ministra a sua vontade e teu querer nas nossas vidas, Deus. Que teu Espírito nos corrija, nos leve, ó Deus, a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos leve, Espírito Santo, a fazer isso. Nosso coração se derrame diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que a Tua graça, Senhor, liberte cada um de nós. Em nome de Jesus. Cura nossos corações, Deus. Ensina a Tua igreja a andar de acordo com os Teus estatutos, ó Pai. Aleluias. Leva a Tua palavra o mais longe possível. Leva a Tua palavra através das nossas vidas o mais longe possível. Quando chegarmos diante das pessoas que temos que estar, que possamos ter uma mensagem para carregar, Senhor. Aleluia, nós pedimos ao Senhor isso, Deus. Aleluia. Eu estou aqui, Senhor. Aleluia, Deus. Só para te buscar e me